terras. Serviu ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Só para registrar a presença aí do presidente de sua diretoria da Associação dos Aposentados e dizer ao Vieirinha que está tramitando nas comissões o projeto de lei, onde tem o apoio dessa casa, que na próxima semana, na próxima sessão da semana que vem, será votado com certeza por unanimidade. Não tenho dúvida disso aí. Pode ficar tranquilo que a casa apoia aí o projeto aí que vem do Executivo para essa casa. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 3 de 8 de 2009. Indicações números 312 e 313/09 de autoria da vereadora Romana Remor. Indicação número 314/09 de autoria do vereador Ivan Roberto Vespal. Indicação número 315/09 de autoria do vereador Antônio Manuel. Indicações números 316, 317 e 318/09 de autoria do vereador Jeves Manuel. Requerimentos números 086, 087 e 088/09 de autoria do vereador Ivan Roberto Vespal. Projeto de lei número PL/066/09 de autoria da vereadora Tatiane Teixeira. Projeto de lei número PL/067/09 de autoria do vereador Edson do Nascimento. Projeto de lei número PL/068/09 de autoria da vereadora Romana Remor. Projetos de lei números PR/043/09, PR/044 e PR/045/09 do chefe do Poder Executivo Municipal, estes que dispõem sobre o plano plurianual de investimentos, PPA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, respectivamente. Gostaria de registrar a presença também do presidente do Sindicato Mineiro de Porqueria, Antônio Carlos Alves. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Pela ordem, o pastor Jeves Manuel, dispõe de 5 minutos. Ausente. Pela ordem, o vereador Ivan Roberto Vespal, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha, boa noite ao Vieirinha, boa noite ao Antônio Carlos. Senhor presidente, nós tivemos nesse final de semana, como já é de costume, o decreto do aumento das passagens, né? Não sei se é porque é prática fazer desse modo, aplicar o aumento das passagens no final de semana, sem que a sociedade tenha participado dessa discussão. E tivemos, né, a majoração dos valores da passagem, que hoje um cidadão, para se deslocar da sua casa até o seu trabalho e retornar, com o preço atual vai dar em torno de R$ 4,60. É um valor muito alto, né, se levarmos em conta a média salarial que recebe o trabalhador, principalmente de algumas categorias que ainda sequer atingem um valor de R$ 1.000 por mês. Mas, senhor presidente, embora tenha sido efetivado por decreto o aumento das passagens, não foi uma deliberação do Conselho. O Conselho não deliberou sobre esse aumento da passagem, não deu o seu veredito final, até porque existe um TAC, ou seja, um termo de ajustamento de conduta, entre o Poder Público Municipal, diga-se Criciúma Trans, e o Ministério Público Estadual, de que alguns itens da planilha precisam ainda serem analisados e melhor esclarecidos. E o não cumprimento desse TAC fez com que o Ministério Público, ou vai fazer com que o Ministério Público se manifeste a respeito do decreto que foi dado em relativo ao aumento de passagem. Então, possivelmente, né, nós teremos
com certeza, de uma manifestação pública a respeito desse aumento da passagem, novamente, né, os movimentos sociais já estão se organizando, porque entende que a forma como foi encaminhado, mais uma vez, né, de forma apressada, não discutida e não definida, principalmente pelo Conselho, né, o aumento da passagem. E o Ministério Público também, com certeza, vai se manifestar, acredito eu, solicitando ao prefeito municipal que revogue o decreto que promoveu o aumento das passagens. Porque existem vários itens, né? Vários, não é um não, vários itens que não justificam, ou que não foram apresentados ainda, que não foram definidos claramente na planilha, vereadora Romana, que justifica esse aumento de passagem. Então, uma série de coisas precisa ser esclarecidas, e com certeza nós teremos aí de novo, para não fugir à regra, um embate entre o poder público municipal e os movimentos populares, o poder público municipal e o Ministério Público. Por falta de discussão, mais uma vez por falta de discussão, sobre um assunto de grande interesse da sociedade, grande interesse da comunidade. Um valor de R$ 2,30 na passagem no município de Criciúma é um valor muito alto, principalmente pela qualidade do transporte que nós temos, ou a péssima qualidade, e vamos ter agora o retorno dos alunos às aulas, e aí nós sabemos como é que funcionam essas coisas. Então, de novo, por conta da má qualidade do transporte coletivo e da curta distância que existe entre um ponto e outro, o valor da passagem ele é muito alto. No município de Criciúma é um valor muito caro que se paga para se deslocar em transporte coletivo. E ainda se faz a discussão de que o povo tem que usar o transporte coletivo, porque o nosso trânsito não comporta mais tantos carros nas ruas. Será que vale a pena alguém se deslocar de ônibus da Próspera até o centro, ou de carro? Qual é o custo-benefício que temos? Então precisa fazer uma análise profundamente nisso. De repente, vir da Próspera até o centro, de carro, sai mais em conta do que utilizar o transporte coletivo. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Romana, dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, presidente da FANCRE, Júlio Colombo, Silveirinha, e cumprimento também a todos os integrantes aqui, e que lutam tanto por essa bandeira que é a dos aposentados. Sejam sempre muito bem-vindos, e a todos que nos visitam, Plínio, Cláudio, enfim, eu não me recordo agora do nome de todos, mas saibam que essa casa aqui é de vocês. Muito obrigada pela presença sempre. Eu ia fazer um registro aqui do aumento da passagem também, mas foi tão bem feito pelo colega Camisa, eu só não poderia deixar de citar, porque a minha caixa postal encheu de e-mails, vereador, e pedindo que eu fizesse alguma manifestação a esse respeito, e assim, 99,9% dos e-mails foram de indignação. Então, eu deixo aqui também esse registro. Eu acho que a gente vai ter que voltar a falar sobre esse assunto. Mas eu gostaria hoje aqui de falar rapidamente, nesses 3 minutos, um pouquinho mais que me restam, de uma ideia que eu gostaria de trazer para os colegas e ter, quem sabe, o apoio de vocês. Está acontecendo no nosso país um movimento muito interessante de integração regional, voltado aos parlamentos municipais. Já há vários municípios que criaram, que fazem parte de regiões metropolitanas e que criaram um parlamento metropolitano, presidente. E esse parlamento seria como uma ANREC, só que em vez de voltada para o executivo, seria uma ANREC, digamos assim, uma integração dos legislativos municipais, voltada para os vereadores, com a diferença de que não envolveria custos, porque não teria uma sede, não teria pessoas à disposição, trabalhando, e funcionários, mas seria uma forma de integrar as câmaras municipais e, portanto, os 105 vereadores aqui da região,
através de encontros itinerantes, e que teriam aí, aconteceriam periodicamente, ou mensalmente, ou bimestralmente. Isso tudo pode ser acordado, né, pela Câmara proponente, que eu gostaria que fosse a nossa, para que nós saíssemos à frente. Curitiba está agora criando o seu parlamento, a região metropolitana de Curitiba está criando o seu parlamento, Maringá já criou, em toda a região que circunda esse município, parlamento também metropolitano, São Paulo, Campinas, Natal, Recife. E em Santa Catarina nós seríamos o primeiro parlamento metropolitano, presidente. E a minha ideia é que a nossa Câmara, a Câmara de Criciúma, puxe, né, essa frente. Em algum momento isso vai acabar acontecendo no nosso estado, porque está se entendendo que há necessidade de integrar, né, e fazer com que vereadores possam interagir. Por quê? Porque a Câmara de Criciúma, por exemplo, promoveu debates tão importantes acerca das cheias aqui. E nós conseguimos, né, chegar à conclusão de encaminhamentos importantes junto à sociedade. Mas nós ouvimos aqui de técnicos que o problema só seria resolvido plenamente se nós interagíssemos com Forquilinha, Araranguá e até Uruçanga, porque há problemas que transcendem os limites do município. Então, nesse momento, seria interessante, por exemplo, se nós pudéssemos fazer com que outros legislativos discutissem também uma solução, para que o problema fosse resolvido nos limites de Criciúma, mas também nos limites de Forquilinha, nos limites de Araranguá. E nós sabemos que existem fóruns, por exemplo, como o Conselho de Desenvolvimento Regional. Só que ali o foco é integrar no âmbito estadual do governo do estado. E o parlamento metropolitano teria o foco de integrar os legislativos para que projetos interessantes no município, que tivessem impacto em outros, pudessem ser transmitidos a outras casas e pudesse então haver essa integração. Então, presidente, eu deixo aqui a ideia, né, e gostaria, eu vou lhe procurar para conversar mais sobre o assunto, mas gostaria também, né, de que os nossos colegas pudessem pensar para que o Parlamento Comum da Região Carbonífera pudesse ser o primeiro em Santa Catarina e nós pudéssemos fazer vanguarda com relação a esse assunto. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Vereador Círio Ciribelli, dispõe de 5 minutos. Declina. Vereador Antônio Manuel, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pressa que nos acompanha, quero aqui cumprimentar o Vieirinha, o Eli, o Plínio, o Júlio Colombo, nosso secretário do Meio Ambiente, cumprimentar o Cezinha, um grande amigo da Grande Próspera. Senhor presidente, subi aqui nessa tribuna, acompanhei as colocações do nosso companheiro vereador Camisa. Eu concordo plenamente, Camisa, quando você colocou que essas passagens têm que ser melhor discutidas com a sociedade, porque hoje, quantas pessoas não têm na sua mesa um pão para colocar para dar para os seus filhos, as dificuldades que eles encontram com esses míseros salários que são pagos por aí. E é complicado. Hoje, fazendo uma avaliação, é mais fácil você realmente vir de carro do que vir de ônibus. Ter esta dificuldade. E falar também sobre as estradas de Criciúma. Eu moro ali na Grande Próspera e a gente está passando grandes dificuldades. Eu apresento aqui na Câmara de Vereadores algumas indicações. E eu não sei se essas indicações... Até eu quero pedir para representante do governo, Tade Teixeira, para dar uma analisada nisso com carinho, porque eu entendo que essas indicações nossas estão servindo assim de brincadeira, eu acho. Porque nós pedimos, reivindicamos e nós não sabemos para onde é que vai isso. Porque as coisas não acontecem. A Grande Próspera, um exemplo que eu estou dando, a Grande Próspera, isso não... Falando das demais... ruas do resto da cidade. Nós temos a rua Engenheiro Becker, que é uma rua transitada pelos ônibus, tudo, uma rua muito popular ali na Próxima, que está cheia de cratera, cortando pneus de carro, de ônibus,
E eu sempre falo com o secretário Abrão, e ele me colocava anteriormente que não tinha asfalto para colocar, porque não tinha fechado nenhum acerto de convênio, coisa parecida. Já fizeram, senhor Lauro. Esse acerto é até hoje. Ele está me prometendo faz um mês, e as ruas continuam toda emburacada. Isso a gente quer ver, porque foi comprado máquinas novas, foi comprado tudo. Eu acho que agora temos condições, não está chovendo mais, como choveu no início do mandato, e nós queremos que as coisas realmente aconteçam. Eu fui lá no bairro São Domingos, e eu vou ser bem sincero para vocês, eu não sei como é que aquele pessoal que trabalha no presídio, e como é que aquelas pessoas lá conseguem chegar até as suas casas. É um absurdo o número de buracos que tem. Se eu tivesse uma linha de ônibus para ir para lá, eu não botava mais o meu ônibus lá. E nem eu iria mais para aquele lado lá, porque realmente a coisa é complicada. Em contrapartida, eu quero aqui deixar registrado que hoje eu saí muito contente lá da prefeitura, quando foi assinado hoje aquele projeto-lei que define que os malandrinhos que estão lá na delegacia presos, lá no presídio, ou na penitenciária, vão passar a trabalhar daqui para frente. Porque já acabou o tempo de nós estar alimentando esses vagabundos lá que não fazem nada, que ficam roubando, matando e assaltando as pessoas, e lá se alimentando como se estivesse no hotel de 5 estrelas, comendo, bebendo e dormindo. E daí nós que somos os trabalhadores sérios que estamos trabalhando, sustentando essas pessoas, ficamos nós aí trabalhando para sustentar eles, ficando lá sem fazer nada. Agora, quem sabe, agora é melhor as estradas nossas também, né, Solano? Assim, colocando eles a fazer essas lajota, que é o que vai ser feito. Quem sabe agora também a gente acerta toda a cidade nossa, que realmente carece de grandes melhorias em bairros, porque nós temos ainda muita estrada de chão batido. Nos nossos bairros nós temos que calçar ou asfaltar. Então seria isso, senhor presidente, as minhas colocações, e pedir para representante do governo Atlético que dê uma olhada com carinho sobre as nossas indicações, porque nós queremos saber onde estão parando e quando vai ser feito as obras que nós tanto reivindicamos para a nossa comunidade, que muito precisa. Edson declina. João Fabro, você põe 5 minutos. Senhor presidente, mais vereadores, vereadoras, queria cumprimentar o Virinho, o Eli, seu amigo, né, o pessoal que nos acompanha. Eu não ia falar do aumento de passagem, né, que estava viajando, quando cheguei estava... Mas eu estava, agora eu recebi o jornal, e eu estava passando, e li nos bastidores, né, João Paulo Mestre, aumento sem polêmica ou debate. Aqui na coluna. O aumento de passagem de ônibus de Criciúma foi dado sem polêmica. Todos os últimos ocorreram após exaustivo debate, inclusive no Conselho Municipal de Trânsito. É um movimento de usuários que nasceu aparentemente com o único objetivo de contestar e questionar os aumentos. Desta vez sequer teve manifestações. A explicação é simples. Foi esse movimento combinado à habilidade do governo Antonelli que provocou o que temos hoje, em que a responsabilidade do aumento passou ao Ministério Público e esse movimento não iria contestar. O governo Salvador apenas seguiu a planilha adotada como padrão. Hoje nem mais o Conselho Municipal de Transporte tem por que se manifestar sobre o assunto. Esta foi uma das melhores heranças deixadas pelo governo passado ao atual. Eu acho que foi um avanço do Antonelli, mas eu acho que tem que ser discutido. Eu acho que quando o ano passado teve um aumento, eu me recordo muito bem, aonde teve discussão sim, teve debate sim, teve passeata do colegial, teve, entendeu? Mas eu acho que foi formada uma comissão municipal de transportes, junto com o Ministério Público, onde foi definida a passagem. Agora, né, pelo que o nosso vereador Camisa falou, não foi discutido. Não sei. Vamos acreditar na palavra do vereador que não foi discutido no Conselho. E
Sabe que passou no Ministério Público? De uma parte, só para dar uma explicação para nós, né? Vereador, foi levado ao conhecimento do Conselho, né, o pedido do aumento de passagem. O Conselho não se manifestou, ou seja, normalmente o que é que ocorre? Quando é levado, o Conselho dá um parecer, ele indica ao prefeito, ao Executivo, né, o valor a ser majorado no preço da passagem. Nesse caso, o Conselho se eximiu da discussão, caiu fora do processo. Por quê? Porque existe, né, um termo de ajustamento de conduta e ele ainda não foi ajustado, então a planilha não está completa. Por quê? Porque falta alguns itens a serem ajustados, inclusive a Criciúma Trans tem conhecimento disso, só não tomou providência, né, e tem essas discussões ainda a serem feitas. O Executivo deu aumento sem que, de fato, a planilha estivesse realmente de acordo com quer o Ministério Público, ou seja, alguns itens ainda não foram ajustados de acordo com a exigência, né, que tem que definir o aumento da passagem. Então tem preço abusivo ainda nessa passagem. Mas tudo bem, mas o Ministério Público se manifestou a favor. Não, se o Ministério Público se manifestou a favor, é difícil, né? Mas também aproveitando, né, eu quero colaborar com as palavras do Toninho, onde a gente teve a tarde hoje na Prefeitura, onde até que enfim, né, o Estado e o município, e eu acho que todos, aonde existe presídios ou delegacia, eu acho que tem que fazer esse trabalho mesmo, de reeducar o nosso preso, porque só ficar lá sem fazer nada é difícil. Agora, com a boa vontade de um convênio do Estado com a Prefeitura, onde vai ser montada uma fábrica de lajota, para onde essas lajotas nós vamos, né, asfaltar as ruas de Criciúma, né, com a redução de pena quem vai trabalhar, eu acho que isso é um grande avanço no setor, né, presidiário. Porque a gente vê tanta gente, né, hoje tem mais de 1.000 presos aqui em Criciúma. São 600 e poucos lá na penitenciária e 300 e poucos aqui lá no presídio e na penitenciária. Então vamos botar esses pessoal a trabalhar um pouco, né? Falou, senhor presidente, é isso aí mesmo. Vanderlei, se dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público presente, saudar o presidente dos sindicatos aposentados, Vieirinha, seu, toda a sua diretoria, enfim, os amigos presentes, ao presidente da FANCRI, Júlio Colombo, do qual parabenizo pelo trabalho que vem desenvolvendo frente à Fundação, né, que é uma entidade nova, e com bons profissionais que têm dado agilidade àqueles processos que realmente precisa, né, de uma vistoria, de um laudo técnico da Fundação Municipal de Meio Ambiente. Então, aqui deixar claro que realmente esse departamento, essa fundação realmente está fazendo seu trabalho e parabéns, inicialmente parabenizar toda a sua equipe de trabalho, que a gente está muito bem atendido lá, né? E até outro dia nós discutimos um projeto de arborização na nossa cidade e, por surpresa minha, já estava bem avançado na secretaria, e eu fiz um requerimento, presidente, de que, é claro que você tem que discutir no plano diretor, mas aqueles contribuintes, aqueles cidadãos já estão fazendo a sua calçada agora, que já deixasse um espaço, né, de 10 em 10 metros e deixasse aberto uma vala, um espaço de meio metro quadrado, para que ali deixasse pronto, para que a prefeitura tivesse com a sua equipe, já o fizesse o plantio da árvore, porque depois a calçada pronta tem que quebrar e plantar uma árvore, né? Então que quem fizesse daqui para frente já deixasse esse espaço aberto para que a prefeitura, que a sua equipe pudesse fazer a arborização. Tenho certeza que vai ficar uma cidade mais bonita, né, e vistosa. Então, parabéns ao seu trabalho. Quanto ao aumento da passagem, eu acho que nós temos várias discussões, e essa casa também teve participação em outras vezes, quando é discutido a passagem de ônibus, né, porque envolve
enfim, muitos itens, muitos materiais e muita discussão, e quando realmente existe a participação em conjunto dos movimentos sindicais, do Conselho, do Ministério Público, realmente sempre se busca um valor que realmente seja pelo menos o INPC, né? E a gente viu aqui, vereador, que a passagem aumentou 12%. E você que é presidente do sindicato sabe da discussão, quando vão discutir o dissídio coletivo, geralmente se paga o INPC, no mínimo o INPC. E quando se busca um ganho real, realmente é difícil a classe patronal repassar. Então, acho que houve um aumento de 12%, né? E a gente sabe que a planilha começou a ser aberta, discutida no governo passado, que realmente foi um ato assim, do prefeito Antonelli para que pudesse discutir, porque antigamente era muito fechado, não se tinha dados concretos da despesa fixa, da despesa variável, enfim, de quando é montado essa planilha. Mas eu acho que deixou aberto um canal de conversação, principalmente para a discussão. E se o Ministério Público realmente ele já participou, e através dos cálculos, realmente o aumento de 12%, de acordo com o aumento que houve dos insumos e de todo o material que é composto, né, a planilha, e se não houve uma discussão maior pelo movimento sindical, que estão quietos, não estão falando, né, eu acredito então se os 12%, mas também deveria, em contrapartida, que os dissídios coletivos também, no mínimo, tivessem, né, esse reajuste para que o trabalhador pudesse, né, ele pagar esse 12% que houve de aumento e também tivesse 12% de aumento do seu salário. Então, acho que se existe a possibilidade de rever a planilha, né, e se não, se houve já, praticamente o decreto já foi, a partir de está valendo, né, então esperamos que realmente que haja bom senso. E dizer o seguinte, senhor presidente, que nós estamos visitando, no sábado passado, com o prefeito Salvaro e a sua equipe, a visitação da mina São Pedro. A mina fica localizada no bairro São Simão. Existe um projeto ali de construir a nova mina modelo, né? A gente conseguiu baixar a mina lá, e realmente é um ponto, vai ficar muito bonita a mina, e é um local fácil acesso, e tenho certeza que o projeto perfeito vai fazer com que aquela localidade do bairro São Simão possa ter mais um atrativo turístico, que é a mina modelo. Então, a gente quer agradecer o prefeito pela escolha do local. Obrigado, senhor presidente. Vereador Izzy Inácio, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o Vieirinha, nosso presidente da Associação dos Nossos Aposentados, companheiros da diretoria, boa noite a todos. Na verdade, essa questão do aumento da passagem eu não vou nem falar. Porque quando pergunta se o movimento sindical discutiu, não deu nem tempo de saber. Imagina discutir. E a segunda pergunta, líder do governo. Eu fico triste, porque a senhora foi líder estudantil. Quantas vezes nós brigamos junto aqui na rua, a senhora ainda era muito jovem, e nós saía, e ainda é muito jovem, e saía de bandeira na mão, trepado nos ônibus, e a senhora, muitas vezes. E hoje, a presidente, a líder do governo, não explica à sociedade por que houve esse aumento. Esse aumento na passagem de 12%. E parece, líder do governo, que vai ter agora há pouco, em agosto, mais aumento. A previsão já está dito aí, mais aumento em agosto. Isso é só o esquento, e tem mais aumento em agosto. E a Câmara de Vereadores está calada. Com exceção de alguns vereadores. Vereador Camisa, vereadora Romana, exceção de alguns vereadores. E a bancada do PMDB não pode falar de jeito nenhum das suas reivindicações que não recebe do governo Salvaro, porque vota mais do que o PSDB nessa casa, junto com o governo. Então o PMDB tem que fechar as portas e ficar muito quieto, porque é conivente com tudo que acontece aqui nessa casa. E dizer que não recebe, vereador Toninho, as reivindicações do governo, então tem alguma coisa errada. E querem mais, vereador Douglas. Estou aqui agora. Não é a gripe A que está matando. É o pronto-socorro da nossa cidade. Uma senhora aposentada de 74 anos foi
examinada pelo médico no CI da Boa Vista, no 24 horas. Meia hora depois ela estava dentro de um caixão morta, porque o médico, o doutor Augusto, medicou ela dizendo que ela estava em perfeito estado de saúde. E aqui está o boletim dizendo que meia hora depois ela veio a falecer. Você sabe por que é isso aqui, senhor presidente? É porque é uma senhora que mora numa periferia do nosso município e que seus filhos moram na Vila Manaus. Porque se fosse um representante da cidade, se fosse um empresário que viesse no hospital São João e não fosse atendido, ele já estaria no segundo DP. Mas como é uma senhora pobre, aposentada de 74 anos, que está aqui, para a imprensa saber, ela acabou falecer, ter óbito, meia hora depois do atendimento. Enquanto o médico deu o parecer dela que ela estava em ótimo estado de saúde. Essa aqui, líder do governo, é a saúde do nosso município. Se nós sairmos daqui agora da sessão da Câmara e no São José, vamos ver que tem gente internada na calçada, porque não tem condições de quarto. Essa é a saúde do nosso município, que nós estamos passando. Nesse governo em 6 meses. A saúde não vai esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu estou aqui, senhor presidente, e a sociedade que está nos escutando nesse momento dizer o seguinte: precisa, vereador Lauro, fazer uma ação emergencial sim, porque até os próprios vereadores do governo estão passando nas comunidades, estão recebendo reivindicação. Não tem encaminhamento médico. A senhora esteve agora na Operária essa semana e não tem encaminhamento médico para atendimento das pessoas. Não tem ficha para os médicos nos postos de saúde. Não tem remédio nos postos. E eu queria que a senhora pegasse a fita da sessão que a senhora participou para dizer os nomes. Eu vim aqui na tribuna e disse os nomes que a senhora queria. E a senhora pode pegar. Está lá. Não tem remédios para o nosso povo hipertenso, o nosso aposentado que precisa ir na fila. E lá pegar não tem. Vamos ficar até quando tempo essa Câmara calada? Os vereadores aqui dizendo, alguns, ou a maioria, dizendo amém para tudo. A sociedade vai nos cobrar. Eu vou vir mais. Senhor secretário da Fundação Ambiental, nós queremos saber sobre o Centro de Controle de Zoonoses. Estamos procurando. E queremos saber o local e aonde vai ser. Vai ser a próxima cobrança. Obrigado, senhor presidente. Vereador Douglas Roberto, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, cumprimentar os aposentados e as suas lideranças, a FANCRI pelo seu dirigente, e o meu assunto é passagem de ônibus, reajuste da passagem. Essa questão passagem de ônibus em Criciúma já foi objeto de tantas coisas que a nossa vã filosofia nem imagina o quanto isso já rendeu nessa cidade. Às custas dos trabalhadores. Haviam 2 vereadores aqui abertamente comprometidos com as empresas. Falavam, senhor Lauro, detalhadamente de certas questões que a sociedade nem imagina o que acontecia. E foi por isso que nós, sem ter a prova concreta das coisas que nos falavam nos bastidores, forçamos a barra, né, Vilmar? Você participou disso? Para que o conselho fosse instalado. Instalado ele já existia há muito tempo, ele na verdade nunca se reunia e nunca ninguém tinha interesse que o conselho se reunisse, porque o conselho botava o olho na planilha. Depois que o conselho começou a botar o olho item por item na planilha, aí as coisas começaram a melhorar. Ainda assim, há uma certa margem para manipulação. Infelizmente é verdade. Antes de fazer qualquer acusação, eu não sou de fazer acusação e muito menos sem ter conhecimento, eu não presenciei, não li, não sei se o Ministério Público concordou com o reajuste. Não é mesmo? Eu não vou dizer que ele concordou. Só se eu soubesse, através de uma entrevista, de um documento, etc. Mas eu acho que é de bom alvitre que os representantes do povo solicitem
a planilha. Eu acho que nós deveríamos todos assinar o pedido da planilha, para não soar como acusação, seu Lauro. Para não parecer acusação, desconfiança. Mas é o nosso papel, vereador Zilli, né? Vamos observar. Se a planilha, se o reajuste 12% está de acordo com a variação dos preços dos componentes da planilha, nós vamos ter que concordar. Não temos o que fazer. Se houver alguma divergência, pedir para se rever. Nós não podemos fazer outra coisa, né? Já que está se levantando por parte do movimento social, a vereadora levanta que, a Romana levanta que a sua caixa de e-mail está lotada de pessoas. Antes de fazer qualquer acusação, eu acho que o caminho, vereador Camisa, é nós fazermos um pedido conjunto, os 12 vereadores da planilha. Tá certo? Não há notícia de que isso parece que não há consenso no Conselho em relação a esse assunto, porque os movimentos sociais estão lá no Conselho e não estão concordando. Então, a variação da inflação foi de 5,44 nesse período. O INPC medido pelo IBGE. O reajuste foi de 12. Né? Então, eu acho que deveríamos chamar aqui os representantes do Conselho, pedir para ver qual foi o procedimento adotado ali, como foi a análise dos itens que compõem a planilha, um por um, não é? E ver qual foi a média que se chegou para saber se o reajuste está certo ou errado. Não acho que não cabe outro caminho, vereador Toninho, né? Antes de falar qualquer coisa. A análise da planilha sempre transforma. Eu fui um dos que briguei para que esse conselho se reunisse. Tem toda uma história cumprida também, vereadora Romana, das legislaturas passadas, até que a gente chegasse a fazer... Porque ele está criado na lei há muito tempo e não funcionava. E aí nós forçamos a barra e ele passou a se reunir. Mas há uma margem ainda. Então, eu sempre digo, não pode haver dúvidas em relação ao reajuste. Para que o prefeito não seja colocado na parede e questionado, e para que a oposição não cumpra o seu papel. Tem que transformar a planilha em algo público, conhecido de todos. Da imprensa, do Ministério Público, do Conselho, do prefeito, e principalmente de quem tem a função de fiscalizar, que somos nós. Obrigado, presidente. Vereador Lauro Pirola, dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, vereadoras, pessoal que nos visita essa noite, o nosso secretário, presidente do Meio Ambiente, Júlio Colombo, presidente Vieirinha, nosso aposentado, cumprimentando essas pessoas, faço isso aos demais, e àqueles também que nos assistem essa noite. Quero dizer para vocês, que vou dar um pequeno tópicozinho assim naquilo que eu ouvi aqui dos meus colegas, que até hoje eu não estava a fim de falar, mas sou obrigado a participar. Essa casa é nossa e nós temos a obrigação de dar uma satisfação. Eu faço uma imaginação assim, começando pela passagem do ônibus. Se o que me passaram e o que eu não tenho prova aqui, tá? Quero ser bem franco quanto isso. O que me passaram foi que a empresa pediu 2,7% de aumento por passagem. 2,7%. E o Ministério Público liberou 2,30%. Agora, o que é que eu vou dizer para vocês? Se nós tivéssemos uma empresa, não pense aqui que eu estou defendendo alguém. Por favor, não leve para esse lado. Se nós tivermos uma empresa, o que é que nós temos que fazer? Aquilo que o vereador Douglas terminou de falar. O que adianta nós ficar falando que a passagem está muito cara, está muito barato, ou ficou menos, ou vai ter que ficar mais? E se o custo é esse? Nós estamos cobrando um transporte melhor. Estamos cobrando um transporte de melhor qualidade. Estamos achando que o preço da passagem está muito alto. Será que nós não devemos pedir essa planilha e fazer um estudo, nós todos juntos? Não seria esse o caminho? Eu concordo com esse. Eu concordo dessa forma, sim. Para não se cometa um erro e ser injustiçado de alguma forma. Essa é a forma que eu imagino. O quanto o sistema da saúde, vereador Luque, quero dizer para você, que eu estive acompanhando hoje na prefeitura, praticamente a tarde inteira, e o trabalho que esse pessoal está tendo, com essa epidemia de gripe que anda aí. Vocês sabem que isso aí veio acarretar uma barbaridade nos hospitais, estão montando até hospitais aqui na frente, do Hospital São José, vai ser montado nos bairros,
Já estão prevendo que vão ter que montar hospital livre nos bairros para ser atendido o nosso pessoal. Isso é uma fase difícil de dizer assim, não, vai ser todo mundo atendidinho numa boa. Claro que já não vinha sendo antes, eu não quero aqui justificar. Mas com a epidemia dessa, eu acho que não é momento de nós fazer crítica, é momento de nós se ajudar. É de darmos as mãos e tentar salvar o pessoal. Disso aí ninguém está salvo e ninguém está escape. Eu acho que aproveitar uma oportunidade dessa para criticar a saúde, eu penso que não é legal. Não concordo. Quando tiver tudo em ordem, tudo bem. Se tiver que fazer crítica, vamos fazer. Se a mulher lá morreu porque faltou atendimento, é questão de olhar e analisar. Só que vocês sabem muito bem, fazer crítica é muito mais fácil do que botar a mão e ajudar. Eu sou daquele que prefiro ajudar e analisar. Cada um interprete da forma que quiser. Quero dizer assim, nós temos 12 vereadores. Sempre houve nessa casa oposição e posição. Só que a posição nessa legislatura, pelo que eu tenho visto, ela até tem sido de uma forma bastante ponderante. Isso eu afirmo sem um pingo de medo de errar. Porque eu gostaria que vocês, qualquer vereador dissesse, que se veio algum projeto polêmico aqui, que alguém foi obrigado a assinar desde o início e tal, existiu isso na Câmara de Vereadores desde o início? Que foi forçado na marra? Porque o vereador Huck, quando assumiu aqui, assumiu dizendo que quer rever o passado, que essa Câmara parece que até aqui não tinha feito nada, não tinha trabalhado. E eu não vejo dessa forma. Eu vejo que essa casa vem trabalhando há 6 meses e trabalhando bastante. Já deu sinal de muito produto bom que foi feito aqui. Agora, se o vereador não teve voto para se eleger, assumiu como suplente, quer voltar no passado, quer saber tudo o que houve, eu não acho justo isso. Alguém acompanhou a vaga dele aqui e sabe o que fez. Com muita capacidade. Se não fosse assim, ele não teria que ser removido para o cargo que ele está. Então, acho que cabe ao vereador fazer o seu trabalho daqui para frente. E se eu não estou enganado, quando eu passei nessa casa como diretor, o mesmo vereador deu um toquezinho um dia para um colega meu que dizia assim que, infelizmente, o suplente não tem direito de falar, o suplente geme. Eu acho que chegou a vez de você gemer. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, a vereadora Tati Teixeira dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadoras, senhora vereadora, todo o público aqui presente. Gostaria de dar um agradecimento especial ao Paulinho, né, da Energia, obrigada pela presença, ao Eli, ao nosso presidente da Fundação de Meio Ambiente, Júlio, né, que é um prazer tê-lo em seu nome, a sua filha, né, que acompanha hoje aqui. Em nome de vocês, agradecer a todos os presentes, né, Verinha? Muito obrigada pela presença. Bom, Huck, eu decidi ter uma postura na Câmara, gostaria que o vereador me ouvisse agora, né? Ouvir atentamente ao vereador. Eu não vou entrar em dividida que não vale a pena. E não vai ser as suas falas que vai fazer com que eu mude essa postura. Até porque, se eu voltar um pouquinho no tempo, eu era pequenininha, mas eu lembro, porque da sua saída do PT, eu não vou nem mexer, porque senão vai estar gente saindo pela janela. Então, vamos lá. Não queira que eu entre em detalhes, mas vamos lá. Em relação ao aumento de passagem, acho coerente a discussão, até porque, assim, a informação que me chegou, e aí, Douglas, concordo com você que a gente tem, é claro, que ir a fundo nas informações, né? Me chegou através do Arleu, então a gente, tenho certeza que ele passou a informação correta, vereador Camisa, mas cabe a essa casa também fiscalizar e fazer o nosso papel. Mas que a planilha apresentada pela empresa seria do reajuste de 2,71, isso pela planilha da empresa, né? A planilha, né, que foi aprovada pelo prefeito foi de 2,30. E a informação que eu tenho é que o Ministério Público acompanhou e apresentou a sua planilha também. Então, tem um acompanhamento. Essa é a informação que me chegou, mas eu acato a sugestão, presidente, do vereador Douglas, para que a gente realmente vá a fundo se houve realmente essa discussão com o envolvimento, né, do Ministério Público e de todos os representantes, né, dos movimentos, para que isso se realmente foi discutido integralmente.
É claro que lamenta a gente, né? Hoje a menina que trabalha comigo, a Rose, chegou em casa e disse assim, Tati, aumentou a passagem. Né? E a gente sabe o quanto que dói isso no bolso do trabalhador, isso é indiscutível. Né? A cada centavo que o trabalhador tem que pagar no final do mês, porque é 1, 2 centavos aqui, 10 centavos, mas no final do mês isso dá muita diferença. Então, dói mesmo, né? Dói. Acredito que os reajustes salariais deveriam ser compatíveis com os reajustes que a gente vê no dia a dia, né? De aumentos de tarifas, né? De impostos. Infelizmente, a realidade não é essa. Né? Pego, por exemplo, o vereador Camizu, o exemplo de Joinville, né? Onde o Carlito Mers, né, que é do PT, teve que também dar um aumento de 12%, né, na tarifa de passagem. Então, eu acredito que dói com certeza, mas acredito que a gente tem que, junto com isso, fazer avaliações importantes, como, por exemplo, a lei que o meu pai, por exemplo, o vereador Huck, fez, que foi o desconto da passagem para estudante. Né? Enquanto ele foi vereador aqui, ele conseguiu, junto com os colegas vereadores, emplacar essa lei, onde hoje o estudante tem direito ao desconto na passagem. Inclusive, vereador Zilli, uma discussão que essa casa trouxe, o bairro da Juventude trouxe, através do Tito, que nós deveríamos ampliar esse direito que é para o jovem que faz o curso profissionalizante, o estudante que faz o curso profissionalizante, que não tem o direito desse desconto. E que aí a gente tem que abraçar bandeiras como essa, para que a gente consiga conquistar também essas reivindicações. Então, inclusive, relembro essa casa, a gente já discutiu, falou sobre a importância, mas relembro de repente, a gente se unir e ir em busca dessa conquista também. Né? Então, eu acredito, há uns 20 dias atrás, também tive com o presidente do Criciúma Trans, vereador Huck, no sentido de a gente conseguir também minimizar a questão do direito aos portadores de deficiência, que hoje tem uma certa dificuldade para a liberação do passe livre. Então, eu acredito que são essas bandeiras também que a gente pode estar abraçando e estar reivindicando. E convido o vereador para que faça parte também dessas reivindicações e venha junto com a gente trabalhar no dia a dia, né? Além da tribuna, usar fortemente a tribuna como o vereador usa, mas também fazer parte das conquistas no dia a dia. Em relação à saúde, eu acredito que a gente está passando um momento difícil mesmo, mas nossa função é fiscalizar, mas também nesse momento, como disse o seu Lauro, dar um apoio, que é um momento muito difícil. Muito obrigada, presidente. Questão de ordem, senhor vereador Inácio. Senhor presidente, a minha questão de ordem vem no sentido de pedir à líder do governo que investigasse a morte dessa senhora de 74 anos, porque foi num posto de saúde público do município. Então eu gostaria que a líder do governo pedisse ao governo que fizesse uma sindicância no 24 Horas da Boa Vista para saber essa negligência médica, realmente, que ponto foi. É isso que eu queria pedir, essa é a minha questão de ordem, senhor presidente. Será atendido em plano, vereador. Gostaria de registrar a presença do presidente da Fundação do Meio Ambiente, Júlio Colombo. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 3 de 8 de 2009. Indicação 312/19, de autoria da vereadora Romana Remor. Assunto: o novo abrigo de passageiros na rua Antônio Serafim, bairro Laranjinha, nas proximidades do posto de saúde. Indicação 313/19, de autoria da vereadora Romana Remor. Assunto: colocação de lajotas na rua Basílio Valentim Zilli, no bairro Mina do Mato. Indicação 314/09, de autoria do vereador Ivan Roberto Westphal. Assunto: drenagem de vazamento de esgoto na rua Maria Borges da Silva, bairro São Simão. Requerimento 086/09. Autoria: vereador Ivan Roberto Westphal. Assunto: pedido de informações ao senhor prefeito municipal acerca dos contratos de serviços das seguintes obras: rede e estação de tratamento do esgoto, rodovia Luiz Rosso e anel viário. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 087/19, da autoria do vereador Ivan Roberto Westphal. Assunto: pedido de informações ao senhor prefeito municipal acerca do projeto de revitalização das ruas Etelvina de Oliveira Muniz e Abel e Martinho Benedetti, no bairro Jardim Esteves,
Projeto este, que teve início na administração anterior e não foi concluído. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Gostaria de suspender os trabalhos por até 10 minutos e convidar os senhores vereadores até a sala da presidência. Salve, salve Criciúma, ao Brasil quer servir. De travão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma és mãe dedicada desses filhos do teu céu azul. És o amor, a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De
de carvão foi o teu berço, de promessa é teu corpinho. E se uma és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul, és do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de promessa é teu corpinho. Nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. E se uma és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul, és do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de promessa é teu porvir. Nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. E se uma és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul, és do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma
queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma és mãe dedicada desses filhos do teu céu azul. És o amor, a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma és mãe dedicada desses filhos do teu céu azul. És o amor, a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Uma és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul. És o amor, a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir.
nasceste, menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma és mãe dedicada desses filhos do teu céu azul. És o amor, a canção mais sublime, prazerosa sul. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Nasceste, menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Reabertos os trabalhos. Requerimento 088/19, da autoria do vereador Ivan Roberto Westphal. Assunto: pedido de informação do senhor prefeito municipal acerca do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e as empresas responsáveis pela recomposição das lajotas e da camada asfáltica nas ruas onde estão sendo feitas as obras do saneamento básico. Em discussão. Em votação. Se contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Indicação 315/19, de autoria do vereador Antônio Manuel. Assunto: reforma do Centro Comunitário do bairro Vila Rica. Indicação 316/09, de autoria do vereador Jeves Manuel. Assunto: implantação pelo setor competente da municipalidade em seus programas para jovens, como forma de integração e ressocialização, o hip hop em seus 4 elementos: MCs, DJs, bad boys e grafite. Indicação 317/09, de autoria do vereador Jeves Manuel. Assunto: cessão de área de terra e da construção de centro municipal e o regional de recuperação e ressocialização de dependentes químicos. Indicação 318/19, de autoria do vereador Jeves Manuel. Assunto:
repavimentação asfáltica da rodovia Jorge Lacerda, próximo à empresa Esquadrias Gonçalves. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE/035/09, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que denomina Gersino Del Castanhel, próprio, que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação, pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou à Comissão de Serviço Público. A Comissão de Serviço Público opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, em votação. Se contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL/055/09, de autoria do vereador Edson do Nascimento, que denomina vias no bairro Cristo Redentor. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviço Público. A Comissão de Serviço Público opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, em votação. Se contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereadora Romana Remor. Obrigada, presidente. Eu só gostaria de reforçar o convite para esse ato público de mobilização que vai haver agora na Assembleia Legislativa, quarta-feira, às 9 horas da manhã, em prol da Conferência Nacional das Comunicações. E esse ato público, ele está tendo apoio da Assembleia Legislativa, acredito que representantes do governo do Estado lá estarão também, e vai ser, então, um primeiro grande encontro estadual para que a Conferência Estadual comece a tomar corpo em preparação à Conferência Nacional. Então, só reforçando, se os vereadores quiserem lá estar, e também, se tiver mais alguém interessado, depois eu vou deixar aqui na casa mais alguns convites. Obrigada, presidente. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL/055/09, da autoria do vereador João Fabres, que ele expõe sobre a obrigatoriedade de a fixação de cartazes nas academias de ginástica e centros esportivos, advertindo sobre o uso de anabolizantes. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviço Público. A Comissão de Serviço Público opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, em votação. Com a palavra, o autor do projeto. Senhor presidente, a gente está entrando com esse projeto, porque a gente tem visitado algumas academias e a gente tem escutado também que muitos jovens nossos, até hoje, agora mulheres também, estão tomando anabolizantes para ter mais força física, mais interesse, ter maior ganho no corpo. E a gente sabe que essas drogas às vezes viciam. Então a gente está pedindo, que seja afixado um cartaz onde o uso de anabolizantes prejudica os sistemas cardiovascular, causa lesões nos rins e no fígado, degrada a atividade cerebral, aumenta o risco de câncer e pode provocar dependência. Então, é isso aí. Porque a gente vê tanta gente com o corpo esculpido, mas ele não está vendo que a saúde dele está sendo prejudicada. Então, acho que todo mundo quer fazer a sua ginástica, quer fazer lá a sua academia, mas sem o uso dessas drogas. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL/058/09,
de autoria do vereador Edson do Nascimento, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Colonial. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviço Público. A Comissão de Serviço Público opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem ao vereador. Não pode ser durante a votação. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL/064/064/09, de autoria do vereador Douglas Mato, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei número 5.120, de 19 de dezembro de 2007. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviço Público. A Comissão de Serviço Público opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Douglas Matos. A suspensão dos trabalhos por até 1 minuto aí para mim poder passar uma informação aqui para o A colega. sessão será suspensa por até 2 minutos. O vereador Douglas. Modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil quer servir. Continua em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem do vereador Vanderlei Zilli. Senhor presidente, como não foi possível reunir a comissão de fiscalização e orçamento, eu gostaria de convidar os componentes que compõem a comissão para amanhã, uma reunião extraordinária, às 8h30, conforme o regimento interno desta casa. Será atendido em plano, vereador. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para o próximo dia 4, do corrente, terça-feira, no horário regimental. Boa noite.